Boa tarde, eu sou o Marcelo do Senai. O meu questionamento é com relação à validade do selo, da etiqueta no caso. Eu consigo ter aí a etiqueta B e depois de um tempo eu tenho que fazer manutenção, vocês têm que fazer uma nova avaliação, como é que funciona? Não, o processo ele não está condicionado à manutenção da etiqueta, tanto que toda etiqueta ela tem a data tanto de projeto quanto da edificação construída. A etiqueta é um retrato daquele momento da edificação naquelas condições. Então, vai do interesse do proprietário de fazer uma reforma e reavaliar, mas não é feita a manutenção da etiqueta. Oi, eu sou o Christian, da construtora Estilo. Hoje vocês prestam um serviço basicamente de auditoria, mais ou menos, né? Hoje quem que está prestando a parte de consultoria nessa área? Porque para avaliar um projeto e passar pelo crivo de vocês, eu penso que teria que ser alguém capacitado para dar uma consultoria primeiro, para avaliar o projeto e, bom, depois é só ver se o projeto foi bem executado, né? A segunda auditoria. Hoje, normalmente, o que acontece é que a maioria das pessoas não quer ter etiqueta nível B. Então, contrata um consultor para ter certeza de que a edificação deles é nível A. Então, os consultores, a gente trabalha com consultoras, já forneceram, contrataram a gente consultores de Florianópolis, bastante de Minas Gerais, São Paulo, um ou outro. Mas também tem casos de proprietários que já têm a sua equipe treinada e mandam os trabalhos direto, como é o caso da Tecnisa, da Caixa Econômica e da FDE. Mais alguém aqui em Florianópolis presta essa consultoria? Tem aqui? Tem. Beleza. Então já tem aqui. Beleza. Depois, se pudesse apresentar lá, de repente é interessante o pessoal. Tá? Obrigado. Obrigado. Paulo Seleski. Eu queria voltar um pouquinho na questão ali de preço e valor, né? Eu acho isso interessante. A questão de preço e valor. Na questão do valor, né, eu acho hoje, do jeito que está posto, são valores que ou o mercado vai dizer que essa etiqueta é boa, que eu compro essa casa, eu compro esse apartamento porque ele é eficiente energeticamente, mas por uma questão mais de foro íntimo de cada consumidor, ou de consciência do consumidor, né? Eu vou valorizar isso de forma diferente. A minha pergunta é no seguinte sentido, se existe algum tipo de mobilização por parte dessa questão toda da etiquetagem, no sentido de forçar determinadas políticas públicas para isso. Por exemplo, o IPTU para a casa que tiver o selo poderia ser menor, né? A Celesc poderia praticar uma tarifa de energia elétrica para uma unidade residencial, comercial, etc., que incentivasse o uso do selo no sentido de que aquela unidade é eficiente energeticamente. Qual é a vantagem para o serviço público, o setor público, ou para a Celesc com relação a isso? Certamente essa unidade que é mais eficiente energeticamente me exige menos investimento do ponto de vista de sistema, eu postergo investimentos, a própria Celesc tem ganho com isso, né? E, claro, sem levar em consideração todos os aspectos ambientais e outros aí que tais. Mas são coisas práticas. A própria prefeitura, o poder público, à medida que eu tenho sistemas, isso também vai estar estressando menos os meus serviços públicos, né? Então, a prefeitura, os serviços públicos vão ter que investir menos, vão ter que sair. Então, é justo que aquele consumidor ou que está fazendo a sua parte também receba um incentivo por isso, né? Então, a minha pergunta é no sentido se existe alguma ação nesse sentido, existe alguma
proposta de sensibilização política ou alguma coisa relacionada a essa questão. A primeira que aconteceu foi o programa do BNDES Procopa Turismo Hotéis, né? Ele dá uma taxa de desconto bastante atrativa para quem tem nível A no hotel, né? Então, a gente começa a ver o potencial de uso. Agora, ele ainda é restrito, porque a divulgação da etiquetagem ainda é restrita. Político para fazer isso. O primeiro trabalho político é junto ao próprio governo, de garantir que o governo absorva isso dentro dos prédios públicos federais, né? E porque a gente vê essas iniciativas isoladas assim da Caixa, da Receita, Banco do Brasil, todo mundo começando a botar nas licitações de novos edifícios a ideia de que seja no mínimo B, né? Mas eu acho que a gente vai precisar agora começar a confeccionar documentos para ajudar nas licitações públicas. Essa é uma das ideias também, né? E nas privadas também, por que não, né? Esse manual de escopo que foi lançado ontem pela ASBEA, a Associação dos Grandes Escritórios de Arquitetura, né, lá em São Paulo, é um pouco isso, né? Tentar mostrar para o diálogo entre o arquiteto e o incorporador, que está contratando ele, que tem essa possibilidade aqui, que vai dar um diferencial no projeto que ele vai estar apresentando, só que exige um custo maior, um envolvimento maior, porque eu preciso demonstrar que eu atingi aquele nível de eficiência, né? Mas as políticas públicas devem acontecer na sequência, e elas são muito localizadas, né? Então, certamente, cidades vão poder pensar em fazer isso, concessionárias, por que não, né? Quem sabe se elas tiverem interesse. Tendo a métrica, eu acho que o resto é mais fácil de conseguir. Mas precisa ter política. Posso dar uma ao Alberto Galo, só que esse assunto é um assunto que eu tenho interesse muito grande. Eu falei que eu sou do BNDES, e o BNDES tem esse programa Procopa que incentiva os hotéis, empreendimentos que estão sendo produzidos agora para os eventos esportivos e que tem uma taxa de juros bastante significativa, uma redução. Agora, é o que a gente comentava, ele tem dois canais, ou você apresenta o selo, ou então um outro certificado de sustentabilidade da construção. Então, assim, o que eu acho interessante é só dar dois testemunhos. Ano passado, eu estava numa cidade fora do Brasil, na Europa, e eu fiquei muito impressionado porque tinham várias, não era apenas uma, imobiliária, que é vitrine, assim, aquela vitrine de vidro grande, e os edifícios, os apartamentos, as unidades residenciais, tinha a foto, e do mesmo tamanho da foto tinha um selo de eficiência energética que é muito parecido com o nosso, né? Me chamou a atenção, assim, tem essas setas em cores, e que isso para eles é um valor, né? Que isso para aquele povo é um valor. E não foi uma coisa que foi construída assim de um dia para o outro. Por isso que eu achei muito bacana a sua colocação, que assim tem que ir devagar, porque senão se acaba destruindo o processo, né? Então, o que eu percebo é que esses programas de governo, de incentivo, seja através do BNDES, para novos edifícios, quer dizer, eu vou financiar um projeto hoje, um ponto que vai ter para avaliar a qualidade daquele projeto é se ele tem eficiência energética na fábrica, né, no edifício que vai estar atuando ali. Caixa Econômica Federal, de repente, para novos financiamentos, ele é nível A, eu consigo uma taxa menor, isso facilita a velocidade de venda, então passa a ser um valor para o empreendedor, né? Então eu acho que assim, esse tipo de fórum, o que vocês fazem muito bem aqui, de começar a colocar isso na mídia, é uma coisa que vai virando valor para que, por exemplo, um outro caso rápido, nós fizemos lá no Rio de Janeiro um edifício público, e a fachada era muito ruim, o edifício demandava muito ar-condicionado, então ele deu Então, o que aconteceu? Assim, nós fomos sugeridos a não divulgar os dados, porque isso ia repercutir mal para aquela instituição. Muito bem. Mas se você tem um selo e você faz um trabalho e ele vira B, né? Poxa, mas não é A, então nós não queremos divulgar, porque nós só divulgamos porque nós somos A. Não, você saiu de um E e foi para um B, e você fez uma grande evolução. Então, acho que assim, começar a mostrar também que você não, às vezes um edifício antigo, ou mesmo um edifício novo,
Mas, dada a característica do local que você está e que você... E o seu tipo de edificação, você às vezes ter B é uma vitória. Então, são questões que têm que ser colocadas. E essa questão de valor, assim, só para terminar, a pergunta que eu fico assim, que tipo de estratégia de marketing, não é nem técnica mais, porque o que você falou, a métrica está pronta, né? Nós temos que começar a desenvolver para que a sociedade como um todo perceba valor na etiqueta. No caso da Tecnisa, por exemplo, eles aceitaram o B, porque eles estavam direcionados para a classe popular, né? Minha Casa Minha Vida. Então ele achou que B estava mais do que bom já. Um troço que saiu do D foi para o B, ele achou maravilhoso. A outra questão eu não coloquei ali no caso da Tecnisa, mas houve uma entrevista com os próprios compradores daquele empreendimento, né? E aí que vem a questão do valor da marca do Imetro. As pessoas já têm o valor da marca embutido na cabeça. Então, hein? Baixou muito naquela apresentação. É só para fazer uma colocação. Isso é uma apresentação, inclusive, que a Tecnisa fez no Sinduscon em São Paulo, há algum tempo atrás, se não me engano, uns 4 meses. E eles também colocaram como valor agregado a questão do condomínio para o edifício residencial, que baixa consideravelmente. Foi coisa de 50%. O condomínio era orçado da ordem de R$600, caiu para 300, 200 e alguma coisa, pelo que eles falaram nessa apresentação. Mas o interessante desse caso da Tecnisa foi que mesmo a classe popular ali associava valor à marca e estava disposto a pagar um pouco mais caro pela eficiência. Só para complementar aqui, em relação às políticas públicas, a gente está muito atento a isso, a gente acha que isso aí é fundamental. Mas, como bem disse o Lambert, a gente tem uma série de questões estruturantes para resolver, para a gente poder chegar nesse nível de relacionamento que, digamos que seja um dos últimos passos em que a gente vai procurar as parcerias de maneira a fazer a coisa mais completa possível. Mas a gente está atento a isso, a gente, na cidade do Rio de Janeiro, procura negociar com a prefeitura. Em relação aos eventos que vão ter das Olimpíadas também, a gente tem um relacionamento com o comitê. Nem sempre a coisa vai à frente porque não é tão trivial assim, né? Mas a gente procura, a gente sabe das práticas que deram sucesso, inclusive em outros países, e a gente está atento a isso aí. E quanto à questão do valor da marca, eu acho que entra essa questão da etiqueta, né, e entra também a questão desse tipo de evento e da promoção e de fazer com que as pessoas entendam o que é que elas estão ganhando. Porque, por default, elas já olham a etiqueta, já imaginam que tem alguma coisa relacionada à eficiência e que há um ganho naquilo. Mas falta realmente esclarecer não só quais são os ganhos que ele tem e como manter também aqueles ganhos que inicialmente o prédio já tem por ele ter etiqueta. Mais um. Obrigado. Eu não trabalho especificamente nessa área, né? Meu nome é Sigfrido da Caixa, mas eu não trabalho especificamente, embora tenha participado de alguns grupos, né? Eu lembro que nós já sugerimos, eu e outras pessoas em vários fóruns, que, por exemplo, a taxa de juro poderia ser reduzida, aumentar o prazo de financiamento, quando o empreendimento tiver eficiência. O órgão público, prefeitura, ou, no caso, né, para o IPTU, poderia reduzir. Mas tem uma outra coisa que eu me lembrei agora, por isso que eu pedi para... Eu estava sentindo alguma coisa nova nisso aí. Embora existam essas sugestões, esse ímpeto que a gente tem de fazer com que o órgão baixe a taxa de juros e dê um incentivo, um bônus, eu acho que tem a ver com a crença anterior que o custo da eficiência aumentava significativamente o preço do imóvel. Quando há algum tempo nós tínhamos um equipamento, por exemplo, se não me falha a memória, um equipamento de aquecimento solar, ele custava um determinado valor, cuja amortização só ia cair depois de mais ou menos 10 anos. E o tempo de vida útil do equipamento era 5. Então ele não se pagava, tanto que desapareceu e agora voltou. Ele está mais acessível, ele está mais durável, a eficiência dele está melhor. Quando a gente vê hoje a conta de energia elétrica reduzindo significativamente
com a implantação da eficiência, e a gente pega um levantamento desse que o Lamberts mostrou, que varia no preço A, na ordem de 3%, e no outro de 1,3, 1,5%, você fala, meu Deus, em 2, 3 meses de conta de energia eu já paguei meu investimento. Então, eu acho que cabe muito mais ao marketing, à avaliação dos imóveis, para mostrar assim, ó, eu tenho 2 imóveis no endereço tal, 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 rua tal, número tal, no CEP igual. Um do lado do outro, esse mais eficiente, opa, esse vale mais. Então, ao mercado de imóveis valorizar mais a eficiência e fazer disso um custo. Quem vai vender como aquele condomínio que baixou de preço, isso também é um custo. Então, eu acho que nós já... eu fui um que eu sugeri para a nossa empresa para incentivar. Eu dei essa carta em 2003 na mão do presidente, na época, Jorge Matoso, que eu falava sobre isso, para incentivar. O próprio mercado já foi mexendo. Então, eu entendo que hoje o próprio ganho de energia, durabilidade do equipamento, já está por si só custeando isso, que inicialmente era o maior medo. Eu vou pagar 20%, 30% mais na obra. Eu acho que não é mais nesse nível. Sabe como é que é? O próprio mercado já está se ajustando. É como aquela obrigatoriedade que eu falava, né, Lambert? O próprio mercado hoje já está buscando um selo LEED, Aqua, Procel, e já estão atrás dos consultores, né, quem está fazendo, porque eu quero só para saber que eu estou mais adequado, eu estou com um empreendimento sustentável. Talvez essa seja uma forma de divulgar e dar mais importância e mostrar, olha, pessoal, isso aí em 6 meses se paga, 1 ano se paga, e você vai ficar com essa obra 50 anos vendendo para você. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se por parte da universidade, do LABE ou da CERT, a respeito do seguinte, é uma outra coisa agora. Quando a gente fala de eficiência energética e racionalização, tem um cuidado para a gente fazer racionalização mantendo o conforto. Porque se você tem racionalização tirando o conforto, é racionamento. Então, uma sugestão é que daqui a alguns anos, talvez assim um projeto para o Lambert desenvolver, junto com o Labicom, alguma coisa como umas avaliações pós-ocupação, uma APO, do edifício A, se ele realmente está confortável lá dentro. Porque até agora está falando em termos de consumo, e os dados estão ali para a gente mostrar. Mas assim, ó, lá dentro está gostoso de ficar? O nível de iluminação para 10 pontos, alguma coisa watts por metro quadrado, está um nível adequado depois de tanto tempo? Então eu acho que valeria a pena investir daqui a pouco para a gente fazer algumas avaliações pós-ocupação nos edifícios classe A ou B para ver como é que ficou o resultado. Obrigado. Oi, eu sou Gelter Miller, sou engenheiro sanitarista e estou na Secretaria de Estado da Educação. É só para ratificar a etiqueta, a hora que recebe, é só para aquele momento, ela não tem prazo de validade, é isso? A etiqueta da edificação construída, não. Não tem prazo de validade. Não, ela está naquele momento. Ela está naquele momento. Certo. Ela representa o momento da inspeção, mas ela não tem uma expiração, ela não tem data de validade. Tá, perfeito. Então é claro que o empreendedor, o construtor, aquele que está construindo o imóvel, vai colocar um certo valor financeiro naquilo ali para colocar ele no nível A, na etiqueta A. Porém, pode acontecer daqui a 1, 2, 3 anos, acontecer umas reformas, isso e aquilo, e o que era A pode passar para B, para C, e aí? O que a gente viu também na Europa são 2 coisas diferentes. Uma é a etiqueta de entrega do edifício, né, ou no momento que ele foi retrofitado ou que ele foi entregue e construído, e o outro é a operação dele. A operação depende do usuário. Então, eu posso te dar um carro super econômico e tu andar com o pé embaixo e tu vai gastar muito mais combustível do que se eu te der um carro super antieconômico se tu não andar com ele. Mas meu carro não precisa de avaliação de ninguém. Tem etiqueta do Inmetro. Não, mas tudo bem, mas nós estamos falando aqui da etiqueta ali. Não, então, o que eu estou dizendo? Para a construção específica, tipo a ISO. A etiqueta te dá uma avaliação da eficiência naquele instante. Depois, como tu opera o edifício, tu pode alterar completamente, né? Ou com obras,
Ou por deixar ar-condicionado ligado a noite inteira desnecessariamente, ou lâmpadas ligadas a noite inteira e tudo mais. O que a gente pretende fazer é uma outra etiqueta de edificação em uso. Aí nós vamos fazer, qual é o benchmark? Falou escola, né? Faz benchmark de escolas, quanto é que consome as escolas do Estado. Quais são as mais eficientes? A mais eficiente consome só, sei lá, 60 kWh por metro quadrado. Então pronto. Se tu está abaixo desse nível, tu vai receber nível A e assim por diante. Entende? São duas coisas diferentes. Uma é a métrica do potencial, a outra é da operação. Então, agradecemos mais essa apresentação da senhorita Grace Ramos e as manifestações dos presentes. E solicitamos que o coordenador da área de Sistemas de Qualidade e Inovação do Centro de Metrologia e Instrumentação da Fundação CERT, senhor André Luiz Meira de Oliveira, apresente sua palestra sobre Perspectivas para o Mercado Brasileiro, resumo dos resultados da Pesquisa Nacional sobre o Mercado de Eficiência Energética de Edificações. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Metrologia Científica e Industrial pela mesma universidade. É coordenador da área para Sistemas da Qualidade e Inovação do Centro de Metrologia e Instrumentação da Fundação CERT. Possui experiência em gestão de projetos, análise de viabilidade, sistemas da qualidade e estratégias de business. Obrigado. Bom, primeiramente, obrigado a todo mundo por estar aqui nessa sexta-feira fantástica, muito calor. Eu acredito que eu vou tentar ser o mais breve e mais simpático possível para não ficar com tanta cara de happy hour. Mas eu queria passar aqui com vocês o efetivo resultado da nossa pesquisa sobre a eficiência energética. Por que a gente fez essa pesquisa? Primeiro eu vou tentar achar um passador de slide. Está aqui ele. Muito bom. Ok. Por que a gente fez essa pesquisa? Bom, a Fundação CERT, ela anteriormente a isso, não tinha ação direta na área, no setor, e a gente começou a trabalhar com a Eletrobras, já temos a história aqui com o professor Lamberts, fantásticos parceiros, nos ensinaram muito, e vamos trabalhar nossa justificativa de estudo, vamos fazer uma pesquisa de mercado, onde o governo brasileiro tem que colocar os esforços, os recursos, quais são os impactos de trabalhar nessa eficiência energética de edificações, qual a opinião dos profissionais da área. Então, o André é engenheiro mecânico, ele pode até trabalhar ali no ar-condicionado, mas vão dizer para mim a etiqueta de envoltória. Bom, envoltória eu sei o que é, mas quando chega lá um pedaço de parede, que a Grace falou, ficou estranho. Vale a pena investir no tema? Agora eu sou um profissional, eu sou uma empresa, eu quero montar um laboratório, um organismo de inspeção. Vale a pena eu investir no tema? Vale a pena eu construir um laboratório? Então, essas perguntas que a gente queria responder, até por ser a Fundação CERT uma fundação privada, a gente tem que perguntar, vale a pena investir no tema, continuar investindo? O governo ele já tinha, na ocasião, investido em torno de 6 milhões de reais para a criação, somente para a criação dessa rede de laboratórios, isso é incluindo o OI da CERT. Então, são 16 laboratórios integrados e um OI acreditado, dentro desse processo Edifica. Então, foi criados aí, além de, para a gente trabalhar com a nossa pesquisa, vamos justificar isso, vamos ver se precisa mais recurso, por quê, como, para onde que a gente vai trabalhar. Então, a pesquisa de mercado foi realizada em janeiro a outubro de 2011, alguns de vocês participaram, respondendo essa pesquisa. Dentro do convênio da Eletrobras com a CERT, uma abrangência nacional, em 2 etapas. A gente teve uma pesquisa inicial em bases secundárias, aproximadamente 44 fontes de dados foram consultadas, e depois uma pesquisa em base primária, que é uma resposta direta das pessoas envolvidas, dos agentes envolvidos, que obtivemos em torno de 340 respostas diretas. Então, esses foram nossos resultados de pesquisa. Falando de pesquisas das bases secundárias, então, essas aqui foram nossas principais fontes de dados, o CEBIC e o Ministério de Minas e Energia despontando aí com os maiores responsáveis por trazerem bons documentos para a gente analisar, para a gente trabalhar. O Ministério do Esporte também teve alguma coisa, CNI, IBGE, e assim seguindo. A gente totalizou essas 44 fontes de dados, foram uma boa centena ou algumas centenas de documentos analisados, e alguns resultados que eu pude destacar, trazer aqui para vocês. Primeiro,
essa figura da cadeia de valor, né? Então a gente entender dentro de uma pesquisa de mercado como é que funciona o relacionamento entre os stakeholders, todo mundo daquele mercado que a gente está trabalhando, essencial para a gente conseguir entrar nesse sistema. Né? E essa dificuldade de trabalhar na área do setor da construção civil, o setor que a gente desconhecia, por quê? Porque a gente viu que tem muitos tipos de agentes, grande parte deles são agentes locais, muito pequenos e com muita influência. Então, essa dificuldade, essa complexidade de relacionamentos da cadeia, né, que foi um dos grandes desafios aí do desenvolvimento da nossa pesquisa, que a gente buscou trabalhar, focando, então, os arquitetos, engenheiros e empreiteiros, que foram exatamente o público-alvo dessa nossa pesquisa primária. Né? Então, a gente acredita, assim como a gente está aqui conversando com vocês, assim como temos os nossos colegas online, tínhamos mais um auditório desse online em algum momento, buscando o quê? Capilaridade dentro dessa cadeia. Né? Buscar chegar em toda essa cadeia através dos seus elos de ligação, através da sua rede mesmo. E, é claro, por outro lado, temos empresas gigantes. Né? Então, temos agentes locais extremamente influentes e empresas gigantes na mesma forma, no mesma cadeia. Então, essas aqui são algumas listas das maiores empresas de construção civil, que representam faturamento em torno de 13 bilhões de reais. Isso foi no ano de 2010. Então, alguns resultados. No mercado residencial, né, que a gente pode destacar primeiro. A gente procurou trabalhar, sempre a pesquisa da Agência Nacional, em 3 grandes definições, que são os totais, os válidos e o mercado-alvo. Então, domicílios totais realmente é todo mundo, todos os domicílios, a gente está falando em residencial. Né? Quando a gente trabalha no domicílios válidos, a gente tira aqueles que não têm acesso à energia elétrica, alguns domicílios considerados em áreas rurais, e aqueles que são com renda abaixo de 5 salários mínimos foram tirados da pesquisa, né, pensando no foco da pesquisa, no foco de mercado. A gente está procurando aqui realmente o mercado-alvo, e no mercado-alvo a gente tirou um recorte desses domicílios válidos, que a gente considerou, na opinião dos especialistas, é claro, é um recorte, é um chute, depende de um monte, entre uma nova política nacional, ou entra uma obrigatoriedade, uma compulsoriedade, mas ele é um recorte que a gente tirou, na nossa opinião, que é em torno de 5%, eu vou mostrar por quê na sequência. E região por região, a gente começou a analisar esses dados. Então, por exemplo, na região norte, a gente viu que a gente tem 2 grandes núcleos de concentração, que é Manaus e Belém, e lá, como é que estão os domicílios, o número de habitantes e aquele recorte do mercado-alvo. O recorte, não é o recorte, é o recorte do mercado-alvo. E região por região fomos analisando. No Nordeste, as grandes regiões de Fortaleza e Salvador, a Grande Recife, São Luís e Teresina, também contribuindo. Na região Centro-Oeste, a região de Brasília, certamente, e as capitais, Campo Grande, Goiânia e Cuiabá. A gente encontra alguns outros polos, mas são muito pequenininhos na região. Na região Sudeste, certamente, um dos maiores mercados. Temos aí Uberlândia, Belo Horizonte, Rio e São Paulo, a Grande São Paulo. Também 2 grandes mercados. Também encontramos as regiões periféricas aqui de São Paulo, com bastante destaque. E na região Sul, podemos destacar aqui a parte de Londrina, Curitiba, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre e Pelotas. Então, essa soma dos mercados-alvo baseado nas regiões, que nos trouxe uma expectativa ou uma possibilidade de números de etiquetas aí no decorrer dos anos, que a gente queria fazer uma análise de mercado. Quantas etiquetas a gente pode esperar para os próximos anos? Qual seria o potencial desse processo de etiquetas? Esses aqui foram os números que chegamos no segmento residencial. Então, temos em torno de 50 milhões de domicílios totais, em torno de 13 milhões e 120 de domicílios válidos. Então, a gente descontou aqueles domicílios pertencentes às classes de mais baixa renda, descontamos os que não têm acesso à energia elétrica e os de área rural. Os 5% a gente recortou daqui também. Então, a gente trouxe como mercado-alvo, ele confere mais ou menos com o número de domicílios financiados do FGTS ou SBPE. Então, esse daí era uma aproximação nossa. E desses domicílios financiados, colocamos como mercado-alvo do AI os resultados daquelas principais cidades.
né? Então a gente chega em torno de 140 mil domicílios, né, como mercado-alvo do OI. Ah, vamos fazer 140 mil etiquetas? Não, não é bem assim. Né? 140 mil domicílios como mercado-alvo. Uma limitação, por exemplo, eu acho que já passou, já estamos entendendo isso mais aqui no final do dia, é que um domicílio pode ter uma etiqueta, mas N domicílios também pode ter uma etiqueta. Então, eu não tenho quantos domicílios tem por prédio, ou qual é a média de domicílios por edificação. Então, isso daí é uma limitação da nossa pesquisa. Esse número a gente não conseguiu. Então, a gente tem alguns números que a gente não conseguiu. Essa é uma limitação que eu posso colocar para vocês. Bom, na parte do comercial, alguns resultados também. Chegamos aqui em alguns gráficos. Esse aqui é um gráfico da RAIS, com dados da RAIS, onde a gente tem a parte de serviços e comércio, que é o que interessa efetivamente a nossa etiquetagem. A indústria está fora, por enquanto, em torno de 2 milhões e 300 e 400 mil, né, de estabelecimentos comerciais e de serviço. Então, também, novamente, eu não estou falando de edificações, eu estou falando de estabelecimentos. Então, a gente vê que esses dados de edificações, a gente não tem eles organizados. A gente tem que começar a minerar os dados e buscar, vamos fazer diferimentos, vamos fazer associações, vamos fazer estimativas. Aliás, como uma pesquisa de mercado, trabalhar com suas incertezas. E a distribuição de estabelecimentos, isso daqui ficou bastante tranquilo de analisar. Temos mais na região sudeste, obviamente. Na região sul, nordeste, centro-oeste e norte, na ordem, né, são a nossa distribuição dos estabelecimentos de serviços comerciais, recortando o gráfico lá de cima. Também trago aqui a parte dos hotéis. Então, aqui a gente tem o quê? Os hotéis e outros estabelecimentos de hospedagem. A gente tem, na verdade, números de empresas. Então, novamente, eu não tenho número de edificações. Eu consigo números de empresas e números de leitos, mas não consigo números de edificações. E temos as nossas limitações da pesquisa comercial, da mesma forma que residencial. Então, que um estabelecimento dentro do ambiente, ele não pode ser diretamente etiquetado. Ele pode fazer parte ou trazer uma parte da etiqueta de um estabelecimento, de um shopping, por exemplo, de acordo com os nossos técnicos especialistas, mas por ele só ele não pode ser etiquetado. E um grande shopping com diversos estabelecimentos pode ter somente uma etiqueta. Então, ele não é diretamente, eu tenho 100 mil estabelecimentos comerciais, meu mercado é 100 mil etiquetas. Não, não é isso. Então, sempre a gente tem que trabalhar com as estimativas. No poder público, também temos alguns dados. Os poderes públicos consomem cerca de 4% total de energia elétrica do país, os prédios públicos, hoje. E são 450 mil unidades de consumo. Então, essa daí foi a nossa unidade de medida do poder público. Foram unidades de consumo. Assim como a unidade comercial num shopping center, ele tem sua limitação. Eu posso ter unidades de consumo diferentes no mesmo prédio. Num grande centro administrativo, são várias unidades de consumo. Aqui, o centro administrativo pode ter uma etiqueta só com várias unidades de consumo. Então, tudo são novas limitações que a gente coloca. Mas, bom, esse daí seriam um grande número, os números que a gente conseguiu coletar dentro da pesquisa em bases secundárias. E aí, partimos para a pesquisa em base primária. Vamos confirmar algum desses dados. Vamos trabalhar com as expectativas das pessoas que estão trabalhando, de vocês, que responderam às nossas pesquisas. Essas aí foram nossas fontes de dados. Conseguimos aqui uma maior força de coleta de dados em Santa Catarina e no Rio. Tivemos nosso apoio da Eletrobras, lá no Rio, certamente, e aqui em Santa Catarina, por estarmos aqui. Também facilitou bastante a nossa coleta de dados. Mas conseguimos aí dados, a gente chegou a mandar, essa aí é uma estimativa, 45 mil profissionais receberam nosso e-mail. A gente não tem esse número exato, porque grande parte dos e-mails foram mandados por algumas instituições que nos apoiaram em encaminhar esses e-mails, aí como a SBEA, a CEBIC, a Sinaenco, o Procel, o LABE, o IAB e os CREAS. Então, essas instituições mandaram os e-mails para buscar respondentes para a nossa pesquisa. Tivemos em torno de 1.000 visitas no ambiente de resposta, os 340 respondentes de 83 cidades e 23 estados do Brasil. Então, a gente conseguiu abranger bastantes estados. Então, essa aí foi uma grande vitória da nossa pesquisa. Vamos lá?
E o profissional envolvido com a eficiência energética de edificações. Então, como é que ele está desenhado, ou como é que foi, ou quem é que estava interessado nesse tema no momento da pesquisa de janeiro a outubro de 2011, do ano passado? Os profissionais se declararam, então está aqui a localização eu já passei mais ou menos pelos respondentes lá em cima, mas grande parte deles, aí foi em torno de 30 e poucos %, disseram que tem atuação em diversos estados do Brasil e se consideram nacionais. Então eu posso trabalhar em qualquer lugar do Brasil, é só me chamar. Grande parte, outra parte dele disse que trabalha regionalmente. Então, o gráfico de atuações ele se mostrou mais ou menos condizente ou coincidente com o gráfico de demanda. Isso aí foi uma das comprovações nossa de resposta, que a gente tinha um grupo de respondentes significativo que correspondia à nossa pesquisa em bases secundárias. Grande parte deles aqui da arquitetura, engenharia elétrica, civil e mecânica completam praticamente os 100% do nosso quadro de respondentes, e especializações, mestrados e superior completo também, aí representando 75% do povo que respondeu. E uma pergunta que a gente destacou, que eu tirei como uma parte lá da nossa pesquisa, que eu achei bastante importante, é se você indicaria a ENSE como solução em etiquetagem de edificações. Não sei se todos responderam sinceramente, mas 97% disseram sim e 3% disseram não. E a gente perguntou por quê. Sinceramente, que eu falo não é por não acreditar na edificação, é porque eu não tinha que responder por que você diz não. Então, isso daí sempre bloqueia alguém para responder. Fala, não, então é obrigatório dizer por quê. Opa, peraí, deixa eu mudar, então vou botar assim. Então, isso sempre acontece. Mas, não, eu vou acreditar porque esses 3% aí foram sinceros e botaram lá o não. Por que você não recomenda? Ainda não está disseminado entre os consultores, falta divulgação das vantagens de termos um selo nacional. Então, poxa, vamos divulgar, vamos fazer um seminário de etiquetagem aqui em Florianópolis. Vamos divulgar isso mais. Considero o LEED e o Aqua mais abrangentes, como certificação de empreendimento e com maior visibilidade comercial que o Procel. No meu ponto de vista, tem como fator de concorrência com os anteriores apenas o custo. Outro que diz que o selo Procel ainda está em elaboração e ainda necessita muito trabalho para cálculos e projetos. Ou em razão da abrangência, visto que, até onde sei, trabalha apenas com envoltória, e isso para a arquitetura é muito pouco. Então a gente tem efetivamente que melhorar o fluxo de informações, o fluxo de divulgação, entender quais são as perguntas que os nossos profissionais têm. Isso porque, quando eu estou perguntando aqui, eu estou perguntando para quem se dispôs a responder uma pergunta, ou seja, tem conhecimento na área, tem envolvimento com a área. São 45 mil e-mails, 900 visitas e 340 respostas. Então, se o cara veio aqui responder, ele já tem um conhecimento e ainda está dizendo isso. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. A dificuldade de aplicação, falta de obrigatoriedade, temos preferência pelo selo azul da Caixa. Então, temos o nosso colega da Caixa. Outra pergunta que valeu destacar foi se o preço de 0,1% do CUB, que era um preço que a gente chutou na época, é adequado para uma das etapas da etiquetagem. Desculpe, 75% dos que não souberam, assim, 170 disseram não saber opinar, 75% dos que opinaram disseram sim, e 43 disseram não. Esses 43, que é o nosso interesse, o que é que não, por que não e quanto seria. Então, para eles, para o nosso espanto, até em algumas vezes, que a gente estava achando que poderia ser muito caro, grande parte achou que poderia ser maior do que 0,1. Em quase todos os escopos, residencial, comercial principalmente, talvez por ver mais valor nisso aí, no comercial, no misto e nos serviços públicos um pouquinho maior. E o 0,0 ou menor, que é esse daqui, é sempre o quarto, ele vem aqui como segundo lugar, ou seja, menor segundo lugar, mas o 0,1% do CUB, que disseram que não era adequado, ainda apareceu por ali. Vantagem das etiquetas. Reconhecimento da etiqueta, certificação e acreditação do Inmetro. Como destaque, a gente vê que temos aqui, diretamente em comparação, a etiqueta Procel e a certificação LEED, como sendo esses os pontos de destaque, ou seja, a gente concorre com a LEED exatamente no mesmo diferencial competitivo, de acordo com o que a gente está apresentando do nosso produto.
A gente não concorre com Aqua e com Caixa pela percepção de valor, que a gente estava falando deles, onde o Caixa disse que a principal vantagem é o preço e o Aqua a abrangência. O lead é o mesmo que o nosso, ou seja, a gente concorre com a lead diretamente na sua vantagem competitiva. Perspectivas. Então eu termino aqui mais 2 slides. Nós colocamos aqui uma perspectiva de evolução até 2016 com uma média do crescimento populacional, diretamente do crescimento populacional linear. Então não consideramos aí uma série de fatores complexos que existem. Isso aqui é uma média de em torno de 3%. A gente acredita que teremos aí em torno de 10 milhões de novas residências até 2016 e um crescimento maior das regiões Sudeste e Nordeste. E consideramos, então, uma ampla diversidade de profissionais e um grupo especializado de consultores. A nossa cadeia de valor é realmente complicada e complexa. Os relacionamentos são bastante interessantes, que a gente tem que trabalhar isso mais, trabalhar essas informações em rede. Assim a gente vai conseguir uma boa capilaridade. Temos pelo menos 3 milhões de domicílios, segundo dados do PNAD, que são clientes potenciais, não são nosso mercado-alvo, são clientes potenciais. Consideramos a estimativa de domicílios financiado anualmente e o aumento na quantidade de domicílios. É possível esperar uma demanda aqui em torno de 140 mil domicílios para as cidades de foco comercial. Então, isso aí seria o foco do OAI. E respondentes a essa nossa pesquisa confirmaram a intenção de etiquetar aproximadamente 60% das suas edificações, ainda a serem construídas até 2016. Isso daí eu vou cobrar. E eu queria dar um muito obrigado para vocês e agradecer aí o tempo de vocês para ouvir minha palestra. Eu gostaria de pedir que as perguntas para o André fossem feitas depois do encerramento da mesa, para a gente poder encerrar o evento. Pode ser? Não. Então, eu gostaria de solicitar aos senhores professor Roberto Lambert, do Laboratório de Eficiência Energética e Edificações da UFSC, Gustavo Donatelli, diretor do Centro de Meteorologia e Instrumentação da Fundação CERT, André Luiz Meira de Oliveira, coordenador da área para Sistemas da Qualidade e Inovação do Centro de Meteorologia e Instrumentação da Fundação CERT, e a senhorita Grace Ramos, gerente técnico do I3E da Fundação CERT, para que se dirijam à mesa para realizar o encerramento das atividades deste seminário. Bom, gente, estamos chegando no final. Pedi para que vocês segurassem as perguntas para André, porque esta mesa de encerramento não é uma mesa formal, é uma mesa para abrir mais um espaço para vocês questionarem algumas coisas que vêm como decorrência do evento todo, certo? Então, o primeiro que eu sugiro é que as pessoas que têm interesse em informações da pesquisa de mercado se expressem e façam perguntas aqui para meu colega André. Bom, meu nome é Eduardo Pereira, eu sou representante da RINAI, Tecnologia e Enriquecimento, aqui no Brasil. A minha sugestão, na questão de mostrar esse produto, que é um produto fantástico, que eu não vi você comentar, não sei se é do seu conhecimento, vai ter uma feira, que é a Feira da Construção Civil, que ela é uma feira internacional, ela inicia agora, dia 27. Por que não mostrar um produto que é a etiquetagem numa casa pronta numa feira como essa? Se ela é uma feira até, vamos dizer, atende a América do Sul. É um meio de divulgação fantástico, né? Eu vou passar. Eu acho que, bom, certamente é. Eu acabo de saber pelo Lambert que a feira é em São Paulo. Pena que o Perrone não está aqui da Eletrobras, porque ele podia ter nos ajudado a apresentar o produto, certo? Mas ele perdeu a pergunta.
vamos considerar, realmente a gente precisa se expor um pouco mais. O sentimento do grupo é que se a gente cutuca muito demanda, nós não temos resposta, certo? Vai vir muita demanda de cachorro-quente e a gente não tem um carrinho montado. Por outro lado, nós temos consciência, como operadores de um organismo de inspeção, que se não houver demanda, a gente mora na praia. Então, estamos iniciando, através deste seminário, de uma entrevista no Bom Dia de Santa Catarina e em outras ações de divulgação pública, um pouco levar essa etiqueta para o mercado, esperando que o mercado reconheça valor nesse produto. É uma mudança de cultura, porque as pessoas não estão acostumadas e não sabem o que esse produto, essa etiqueta traz como benefício para eles. Mas a gente está tentando, e as feiras, desculpa, saiu a Argentina de dentro, as feiras, sem dúvida, elas são uma oportunidade grande. Obrigado pela sugestão. Mais perguntas, pessoal? Sugestões, ajuda. Todo mundo cansado? Criatividade baixou? Está todo mundo pensando no engarrafamento? Não precisa pensar, ele está aí mesmo. Oi, eu sou Alejandro, sou arquiteto. Sou espanhol, estou trabalhando aqui em Floripa. Eu só queria uma sugestão de um arquiteto que tem vontade também de aplicar estas sistemas para eficiência energética. É que quando um arquiteto também vendo agora a pesquisa que fez, né, nas relações com os investidores e com os promotores, quando eu tento explicar as vantagens da etiquetagem para um promotor que vai fazer um prédio em uma escala pequena, eu não tenho recursos para que esse promotor entenda as vantagens, porque eu só falo de palavra, mas eu não tenho dados econômicos dessas vantagens para ele entender no final que repercute ou reverte economicamente em benefício dele e pela qualidade do investimento e para o mercado ao que ele vai se dirigir, porque está vendendo uma casa que tem uma eficiência econômica. Então, só como sugestão, igual que tem um site bem interessante no LABE, né, com umas palestras, seria bom começar a incorporar documentos que facilitem as informações para chegar ao futuro cliente. Como alguém falou, comparativas de prédios com eficiência, prédios sem eficiência, como repercute economicamente, quais são os tempos de recuperação desse investimento. Esse tipo de questões acho que seria uma estratégia interessante também. O nosso convênio com a Eletrobras, que está em fase de renovação agora, prevê justamente isso, né? A gente quantificar mais as economias na etiquetagem, né? Até agora a gente estava muito envolvido com o desenvolvimento da métrica de medição, né? Agora a gente quer realmente estudar em detalhe o valor e colocar documentos à disposição. Vai acontecer durante esse ano. Obrigado. Como tem sido, meu nome é Cef, trabalho na Celesc, como tem sido a aceitação do público em geral que preza pela beleza da aparência, que às vezes quer uma fachada de vidro virada para o norte e tu diz para ele que não pode e convence ele a usar um outro tipo de sistema de fachada. Isso é bem aceito? Tem dado certo? É uma boa pergunta.
de fato, se ele quiser manter a fachada dele virada para o sol, com muito vidro, muita transparência, porque tem uma vista maravilhosa na frente, ele tem todo o seu direito, né? O que ele pode fazer é usar vidros muito melhores, né? Então, a indústria do vidro, quando eu comecei esse trabalho, queria me matar, né? Depois ela chegou à conclusão que ela começaria a vender vidros de melhor qualidade e maior preço. Então, tem solução para tudo. Dá para botar proteções solares para diminuir, dá para usar vidros especiais. O vidro transparente, esse que a gente usa normalmente em janelas comuns, passa 87% do que incide em cima dele, né? Eu tenho soluções de vidro que passam 18% hoje em dia, né? Então, mas ainda assim passa 18%, né? Obrigado. Para a Grace, por favor, não sei se ela ou o André pode dar uma ideia estimativa. Ninguém vai, acho, cobrar por metro quadrado, mas uma ideia, quanto que seria, se você pode falar isso assim, ó, a gente sabe que tem uma variação toda, mas, por exemplo, um prédio de tantos metros quadrados que você fez, saiu quanto? Só para ter uma ordem. Por exemplo, um celulite, o Aqua, se não me engano, a consultoria custa parece que R$20 mil para você fazer. O lead tem um custo de 5 mil, mais para a consultoria externa. A gente tem mais ou menos um preço que a gente vai ter. Eu queria ter mais, então sai às vezes 40, 50 mil. Então eu queria ter uma ideia, só da ordem de grandeza de 1, 2, 3, só para ter uma ideia, se é possível dizer isso. Uma outra coisa para contribuir com o colega, né, que falou agora há pouco, numa palestra que eu acompanhei, que eu vi, foi falado que você vê que já tem o potencial pela palestra dele de redução da energia na ordem de 50%. Normalmente se ganha facilmente 20% a 30% do consumo de energia. E o mercado tem respondido que edifícios com sustentabilidade, com eficiência, aumenta a velocidade de venda da ordem de 15%. Então você vende 15% a 20% mais rápido um empreendimento, tá, do que o outro que não tenha. Isso foi um dado que eu vi numa palestra, eu não levantei essa informação. Então, para o empreendedor, é bom saber que o mercado já está absorvendo melhor isso pela velocidade de venda e ele vai ter um consumo, o custeio da obra melhor. Tá? E a pergunta, então, se puder dar uma ideia do custo. Só para ter uma ideia, mais ou menos. Obrigado. Bem, a Grace mostrou um gráfico de valores por metro quadrado, certo? Se vocês prestarem atenção nessas escalas, elas vão desde 0 até R$5 por metro quadrado. A região de maior dispersão é a região dos prédios pequenos, menores de 2.000 metros quadrados, onde a gente tem muito menos replicação e onde a gente tem, às vezes até algumas formas mais complexas e alguns problemas de avaliação mais complexos. Mas se na área de mais ou menos 20.000 até 50.000 metros quadrados, nós chegamos até 100.000 metros quadrados, você tem que considerar mais ou menos entre R$1 e R$1,20 o metro quadrado, o que estaria batendo aproximadamente com aquele 0,1% do CUB, mas com o CUB da tabela, não com o CUB que a gente paga quando vai comprar a propriedade, certo? Depende muito. Infelizmente, o custo do orçamento também é um custo que o organismo assume e por isso é solicitado um conjunto de informação que nos permita orçar razoavelmente nossa dedicação nas diferentes categorias, engenheiro, arquiteto e assim por diante. E até agora não temos tido a felicidade de poder ter uma tabela de preços, porque seria muito mais legal a gente ter uma tabela de preços. Que é o que influencia? O que é o que vem por esse preço, certo? Porque aqui foi bastante falado de valor. E eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação. O valor do esforço na eficiência energética, ele retorna através da economia de energia, certo? Agora, o prédio pode ser eficiente e não estar etiquetado. Então, o que o cliente do organismo, ele reconhece como valor ou na avaliação, no esforço de etiquetagem e naquele elemento que se chama etiqueta.
nosso questionamento é um questionamento permanente, porquanto nós temos e precisamos saber por que nosso cliente nos compraria em um mercado que é completamente novo, um produto que ele não conhece. Então, o que a gente tem visto nós temos conseguido agregar valor em função de que nosso processo levanta muitas vezes informações que o contratante não possui. Ou seja, ele não sabe claramente como é que trabalhou seu consultor de eficiência energética, ele não sabe como trabalhou seu instalador do sistema de ar-condicionado. Encontramos sistemas de ar-condicionado realmente mal instalados, onde há uma perda de valor muito relevante, que aparece somente no momento que é feita a avaliação para etiquetagem. Então, esse é para nós o principal valor da etiqueta, que não é um valor que agregaria na etiqueta se fosse compulsória, porque quando ela é compulsória, você tem que comprar ela ou você está fora do mercado. Agora, quando ela não é compulsória, você precisa se esforçar por gerar informação, e essa informação tem que ser de terceira parte, tem que ser de pessoas competentes. E nesse sentido, o espírito da etiqueta do Procel em Metro é justamente em contrário ao LEED. É justamente que essa avaliação seja de terceira parte e não possa estar contaminada por qualquer tipo de interesse dos stakeholders da cadeia de valor daquele prédio que está sendo etiquetado. Nós não fazemos consultoria, mas se alguém faz consultoria e quisesse fazer etiquetagem, ele não deveria etiquetar o prédio no qual ele deu consultoria. Isso é o que está vigente neste momento. Então, essa discussão de valor, de preço, é bastante complicada e, por enquanto, não posso dar uma tabela. Esses valores que eu dei são orientativos. Não, obviamente, para o comercial colocou Lamberts, que tem sido o nosso principal mercado até agora. Mais perguntas, gente? Marcelo do Senai. Vocês devem ter um checklist de todos os itens que vocês verificam, né? E a pontuação, é possível vocês disponibilizarem para nós o rol de tudo que é avaliado e o que é mais levado em consideração, o que é menos? Isso está no RAC e no RTQ, certo? Isso está nos regulamentos que eles são de Metro. E o que nós temos internamente são os procedimentos do sistema da qualidade do I3C, que corresponde ou que estão, vamos dizer, em conformidade com a norma ISO 17020. Não é aquela dos laboratórios de calibração, que conhecemos todos, 17025 e 17020, organismos de inspeção. Então, esses procedimentos, eles são internos do organismo e é nossa forma de interpretar e fazer o trabalho, assim como todas as planilhas de cálculo e ferramentas associadas. Agora, as exigências, as ponderações e tudo o que você precisa para projetar conforme requisitos de eficiência energética está nos manuais da Inmetro, que são a fonte primigênia, a fonte primária. Okay? E em relação aos documentos, tem no RAC a listagem de documentos, tanto para o comercial quanto para o residencial. E o que a gente precisa você tem que cuidar em relação ao teu escopo. O que você vai pedir para avaliar? Então, se você quer avaliar só envoltória, não precisa mandar parte de iluminação e condicionamento de ar. E sempre dá uma olhada se o projeto está com todas as informações, se tem todas as especificações, que é onde a gente perde mais tempo de conseguir achar todas as informações ou entrar em contato com o proprietário para informar o que está faltando e até o proprietário conseguir essas novas informações levam bastante tempo. Então, dá uma olhada no RAC, com calma, que lá está detalhado quais informações tem que ter em cada projeto. Perante uma demanda, no momento que a gente recebe essa informação, depois emite orçamento, no momento que aceita o orçamento, o que envia ao cliente é uma checklist de todas as informações que ele precisa nos fornecer para que a gente possa trabalhar com etiquetas, certo? Esse checklist, claro, ele está disponível para todos os clientes.
Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, não vou deixar passar muito tempo, porque senão alguém pode se arrepender e perguntar. Gente, eu acho que se não há realmente mais questionamentos, a gente encerra aqui algo que para mim foi um evento extremamente gratificante e que a gente agradece muito a presença de todos vocês. Foi um momento de muito aprendizado e onde nós ouvimos por primeira vez um conjunto de opiniões. Vocês terão visto que era que mais ou menos dizia a Juliana quantas perguntas ela podia aceitar, né? Mas quando chegamos naquele assunto de valor, a gente deixou rolar bastante, porque realmente é um tema importante para nós. Bem, eu queria realmente agradecer a vocês pelo seu tempo, pela sua proatividade. E, bem, nos encontraremos em algum outro momento aí no mundo da eficiência energética ou no mundo da metrologia, que também é nosso mundo, certo? Então, vou passar a palavra a Lambers para fazer uma despedida, se ele quer, não sei. Muito obrigado pela presença de todos aqui, a presença virtual dos nossos amigos que estão acompanhando pela internet, né? Obrigado. Gente, muito obrigado.